Como é que é, mano? A gente vai ter que sair mesmo. É um progresso. Metrô vai passar embaixo. O pão cai e cai com a manteiga pra baixo. E na terra, tchau, maloca. Joga as cascas pra lá. Joga as cascas pra lá. Joga as cascas pra lá, meu bem. Não empurra que eu tô indo. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia, aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Oi, Carlos, tudo? Tudo bem. Hoje a gente vai falar de um filme que já teve estreia aí no Brasil em circuito de premiações, né? Um filme que saiu como grande vencedor de Festival de Gramado desse ano, que é Mussum, o Filmes, que conta, como o nome já dá a indicar aí, é a biografia em termos de ficção do Mussum, que talvez os mais jovens não saibam, fazia parte dos Trapalhões, que foi um dos maiores sucessos do humor brasileiro. Quiçá o maior em algum momento, Eu né? acho que foi maior. Né? Em termos de audiência, depois a gente pode entrar um pouquinho nessa discussão aí. Mas, Thiago, sobe a trilha e vamos lá então. Cada talva que caía doía no coração. Mato Grosso. Bom, como eu falei antes, Mussum, o Filmes, e a gente não tá falando errado, Filmes, é porque o Mussum tinha essa característica de falar Cacildes, Filmes, tudo acabava com IS no final. Inclusive tem já um outro filme sobre o Mussum, um documentário, na verdade, né, que se chama Mussum, um filme do Cacildes, de 2019, e se eu não me engano ele está no Prime Video, lá na Amazon. Só que esse de agora não, ele é um filme ficção, e o Mussum é interpretado, diga-se de passagem, muito bem pelo Ailton Graça, no adulto, né, porque depois tem outros dois atores que fazem ele criança e mais jovem, que são o Tauan Lucas e o Yuri Marçal. Bom, não vai ter aviso de spoiler nesse episódio de hoje, porque é uma cinebiografia, né? Então, se você não sabe que o Mussum já morreu, deveria saber, né? Ou que ele entrou para os Trapalhões. Ou que ele entrou para os Trapalhões, já deveria saber. Mas, assim, também não tem muito o que falar de sinopse, né? A sinopse é a cinebiografia do Mussum, um artista que começou como cantor, né? Começou como um dos integrantes da banda do grupo Os Originais do Samba, que pelo próprio nome aí você pode entender qual gênero musical fazia, e que depois virou ator de comédia, né? Chegou a fazer a Escolinha do Professor Raimundo lá atrás, mais lá atrás ainda do que essa que você está pensando. E que depois foi chamado pelo Didi, né? Pelo Renato Aragão, para fazer parte dos Trapalhões, e aí o resto é história. E nas telas, Márcio, o que te pareceu essa história aí? Desse filme que, né, chega aos cinemas agora em circuito nessa quinta-feira. Pois é. Os Trapalhões meio que marcaram a minha geração, né? E a tua, né, Carlos? A gente Também tem mais ou menos a mesma faixa etária, e até gerações anteriores à nossa, porque para quem é mais novo e não pegou os Trapalhões, ou pegou os Trapalhões ali quando dava domingo de tarde, que já era com uma Turma do Didi. É a Turma do Didi ali. Os Trapalhões eram meio que uma instituição nacional, assim, né? As pessoas paravam para ver os Trapalhões no domingo e meio que encerrava o fim de semana. Assim, acabava os Trapalhões, já batia aquela deprê, né? Porque estava acabando o final de semana. Acho que segunda-feira já estava chegando. Então ele tinha esse marco temporal, assim, de encerrar para a família brasileira, como diziam outros apresentadores aí, o domingo e o fim de semana. Então tinha todo esse peso, assim. Além disso, embalou gerações nos cinemas, né? O Carlos deve ter ido. Eu vi vários filmes dos Trapalhões no cinema, imagino que o Carlos também. Uhum. E era também aquela coisa meio comunitária, né? De ir com os amigos ou ir com a família. Todo mundo sentava para ver os Trapalhões. Uma outra época em que as pessoas sentavam e assistiam de forma conjunta os programas, diferentemente de agora. E cinemas de rua. Cinemas de rua, Cine Vitória, vários filmes dos Trapalhões no Cine Vitória. Presidente também, no Astor.
E esse filme ele tem esse apelo emocional assim para esse pessoal da minha geração e de gerações anteriores, talvez um pouquinho depois também, que tenha pego alguma coisa dos Trapalhões, né? E conta uma história do Mussum que, em tese, boa parte dela a gente já conhece, né? Mas mesmo assim não deixa de emocionar, até porque, como o Carlos falou, o ator que interpreta o Mussum está muito bem, o adulto, né? Tem momentos ali que tu quase... A toalha é o Mussum, né? Parece ser o Mussum, os próprios trejeitos que ele faz, assim, não é nada forçado, é meio que parece natural, inclusive, a maneira como ele faz, tá? Não é aquela coisa, vou fazer uma expressão que o Mussum fazia, que tu vê que é fake, assim, que é... Não, ali a coisa flui, né? A atuação dele flui. A história também, ele é aquela história tradicional de biografia, né? O começo, as dificuldades, como é que eu vou dizer, as escolhas que o personagem tem que fazer e depois o grande sucesso e tal. E é nisso que eu acho que esse filme tem o seu apelo maior, que é mostrando não é que é a fragilidade dele, mas a dificuldade que o Mussum tem em escolher qual o rumo da vida a seguir, assim, porque ele queria, o sonho da vida dele era ser sambista, continuar tocando nos originais do samba, fazer sucesso com isso, né? Fazia já sucesso com isso, mas queria fazer muito mais. Mas em determinado momento a vida joga ele pro humor, né? Para programas de televisão, com Chico Anísio, depois com os Trapalhões, e isso se torna maior do que ele, né? E maior do que o desejo dele de continuar no grupo de samba. Então essas escolhas, as dificuldades, como ele tem que lidar, o que ele tem que abandonar, os arrependimentos ou não, tudo isso tu vê no filme. Acho que ainda faltam algumas coisas, né, que a gente sabe que aconteceu. O filme mostra ali o abuso dele da bebida, mas tipo mostra que ele está sempre com uma garrafa na mão. Não mostra que tem um problema. Não mostra, né, que tem um problema, mas mostra que a bebida está sempre presente na vida dele. Também passa assim ao largo dos problemas com os Trapalhões, que a gente sabe que teve vários ali entre o Didi e os demais, né? Ali ele cita que tem algum momento ali, deixa subentendido algumas coisas, quando eles estão todos num camarim sozinhos, os 13, não tá o Didi, então é um camarim só para os 13, outro pro Didi, né? Fica meio claro isso. Mas não aprofunda nisso. E até a história dos Trapalhões, que seria a história que a gente, em tese, se interessaria, ou seria mais presente para todo mundo, assim, ela acontece a partir da segunda metade do filme ali. E a boa parte da primeira metade é a história do Mussum e a questão dele na carreira do samba. Então, assim, tem essas coisas que eu acho que o filme poderia entrar em pontos mais polêmicos e acaba segurando a barra um pouco. Mas não compromete, no geral, a obra. Eu gostei do filme. O filme é divertido, é emocionante em alguns momentos. Tem alguns momentos que é emocionante demais, até. Acho que é meio, né, um discurso nele no final ali, que eu achei meio... Tenta ser emocionante. Meio... um pouquinho brega, assim. Brega não, né? O discurso em si é importante e tal, mas da maneira como ele foi colocado ficou meio, né, sei lá, não sei, parece aquela coisa que eu comentei na seda com o Carlos, a história moral do final dos desenhos do He-Man, assim, tinha sempre uma história que tu contava, a história moral, né? E meio que bateu essa vibe pra mim no final do filme ali. Mas tirando esses detalhes, assim, o filme funciona e funciona muito bem. Tu consegue entender um pouco como é que era o personagem do Mussum, mesmo quem não tenha convivido com as histórias da época, que conheça o que tem ali da biografia, enfim. Tu consegue entender mais ou menos o que era aquele personagem e os dilemas que ele enfrentou ao longo da carreira. Vamos lá. Eu acho que, para mim, as coisas que mais tem que ser saudadas nesse filme, acho que são as atuações. E aí eu destaco, obviamente, o Ailton Graça, que é um cara que já é conhecido aí, faz bastante papel em novela. Sim. E tal, não é um ator, nossa, agora o pessoal descobriu o Ailton Graça, não. E mesmo de cinema, ele já estava no Carandiru, só para pegar outro desses filmes assim com mais apelo. Eu já vou pedir desculpa, minha voz tá meio anasalada, tava meio pesteada aí no final de semana. O que eu tô fazendo aqui perto, então? Não falei no final de semana, já agora já tá melhor. Por isso que eu não participei do episódio do Matthew Perry. Matthew Perry, né? Chandler. Do Chandler. E além do Ailton Graça, também da Neuza Borges, que é quem faz a mãe dele. Que, na verdade, pra mim... Qual das mães? A primeira? A mais velha. A mais velha. A primeira, quem faz é a Cacau Protásio.
eu acho que o Ailton tá muito, muito bem no filme e que nem a gente falou, assim, tem horas que é impressionante, assim, porque tu olha e tu vê o Mussum, assim, cara. E eu nunca tinha visto isso num filme tantas vezes, assim. Tem outros filmes que tu até acha o personagem em alguns momentos parecido. Lá, vamos pegar um exemplo mais óbvio aí desses últimos tempos, que é o Bohemian Rhapsody, né? Que o cara realmente parecia o Freddie Mercury em alguns momentos. Mas aqui são vários momentos, assim. E aí quando tu te dá conta, tu parece, não, cara, é um ator, né? Não é o Mussum. Mas ela, de certa forma, tá ainda melhor, porque eu acho... Não é que ela tá mais natural, cara. Eu acho que o Márcio falou ali que o filme emociona. Pra mim, eu confesso que eu não fui tão pego assim por essa emoção. Tem coração de pedra. É, quase isso. Mas talvez nos momentos que isso ficou mais perto, pra mim, todos tinham ela, assim. Todos ela dominava a tela, assim, e, inclusive eu acho que ela roubava a cena, assim. Não por acaso ela ganhou o prêmio de atriz coadjuvante no Festival de Gramado. Ele também ganhou o prêmio de ator. E, bom, para acabar a listinha aqui de Gramado, o filme ganhou melhor filme do júri popular. O Ailton Graça ganhou melhor ator, a Neuza Borges ganhou melhor atriz coadjuvante. O Yuri Marçal, que faz o Mussum mais jovem ali na transição, já jovem, não criança, mas já jovem, ganhou melhor ator coadjuvante. E o Max de Castro, lembra do Max de Castro, Márcio Gomes? Ganhou melhor trilha. E a seleção de casting também é muito boa, porque eu poucas vezes vi tanta gente parecida com os personagens da vida real. O cara que faz o Chico Anísio, o Vanderlei Bernardino. Cara, é impressionante a caracterização, assim. Tu olha e tu diz assim, meu Deus, os caras fizeram a câmera essa do rejuvenescimento e é o Chico Anísio que tá ali, cara. O Zacarias também, né? O Zacarias, o Grande Otelo, quem faz é o Nando Cunha. O Zacarias, quem faz é Gustavo Nader. O Dedé não é tanto, assim. Tem o jeitão do Dedé. Eu sei que o Márcio achou parecido com outro personagem. Eu achei o Dedé mais parecido com o Roberto Carlos do que com o Dedé, mas tá valendo. Né? É o Felipe Rocha. E o Gero Camilo faz o Didi, que tu entende que é o Didi, mas aí não é uma semelhança física tão grande, né? Ele é até me parece muito mais baixo que o Didi, né? Podia ter botado o Marcelo Barreto nessa aí, né? É, exatamente, cara. O Marcelo Barreto faria um ótimo Didi, o filho do Didi, né? Assim, eu gosto do filme, acho que ele traz coisas que mesmo quem acompanhou assim, sem muito afinco os Trapalhões, ou como, tipo, eu era criança ali nos anos 80, sou de 77. Então, assim, eu acompanhava os Trapalhões, mas não era uma coisa de saber a carreira deles por trás das câmeras e tudo mais. Então, acho que o filme traz coisas interessantes, assim. Tem várias coisas ali que eu não sabia. Não sabia que a carreira dele do Originais chegou a correr em paralelo com a de ator. Não sabia que ele tinha sido da escolinha do professor Raimundo. Então, assim, acho que o filme traz algumas coisas interessantes nesse sentido. Tem algumas dúvidas em relação ao público. Que público esse filme vai pegar. Porque não sei o quanto a nova geração, assim, quem nasceu de 95 para cá, 2000 para cá, vai pegar, porque é uma geração que não pegou os Trapalhões. No máximo o Didi ali, porque daí já era a turma do Didi, né? Com o Jacaré, do Tchan, aquelas coisas assim. Kleber Bambam. Kleber Bambam. E o Didi já é o Didi do Criança Esperança, sabe? Então, assim, tenho algumas dúvidas. Acho que ele vai fazer uma bilheteria interessante, mas acho que é um filme que vai bombar mesmo quando chegar no streaming. E para finalizar da minha parte, vou ser o chato, né? Eu acho que tem alguns diálogos que são muito irreais, assim, cara. E toda vez que eu tava gostando mais do filme, vinha um diálogo pra não me deixar gostar mais, assim. Porque
eles não soam naturais. Esse monólogo que o Márcio fala lá pro final do filme, cara, nada ali me soou natural, assim. Me parece assim, temos que botar... Parece política em campanha, né? Temos que fazer um discurso aqui para que se encaixe no Mussum. Vamos elevar a personagem, como se precisasse, sabe? Tem umas coisas que não precisa, sabe? Isso é que me incomoda em várias cinebiografias e vários documentários também. Que é essa coisa meio ser chapa branca, assim. Não é... Tem alguma crítica. Cara, a crítica é muito velada e ela só tá ali para dizer que ela tá ali. Tipo, essa história do problema dele com a bebida... Em nenhum momento aparece nenhum problema com a bebida. Só aparece ele bebendo o tempo todo. Aí tu imagina assim, em algum momento esse cara teve problema com bebida, né? Mas assim, isso não é citado em nenhum momento. A parte dos Trapalhões, eu acho... Gostaria de ver mais ali sobre os Trapalhões? Gostaria. Mas eu entendo que esse não é um filme dos Trapalhões também. Ainda que eu acho que grande parte da carreira do Mussum... São os Trapalhões, né? Eu tava vendo ali no IMDb, ele é listado em 28 filmes, 26 dos quais os Trapalhões. Muito provavelmente, o primeiro filme que eu vi no cinema deve ter sido um dos Trapalhões. Eu tava vendo ali pelos anos. Eu sou de 77, então assim, Saltimbancos Trapalhões é de 81 e os Trapalhões na Serra Pelada... É de 82, deve ter sido um desses. Eu vi... Saltimbancos eu não sei, mas Serra Pelada eu vi no cinema. Os Trapalhões no Rabo do Cometa, com certeza eu vi no cinema, mas esse é de 86. Então esse, com certeza, não é o primeiro filme que eu vi no cinema, porque eu vi ET no cinema e eu fui embora na primeira cena do ET com medo. O que tinha na primeira cena do ET que deixou com medo? Nada, eu só tinha 4 anos de idade. Parece um bicho, estranho, escurece, ele começa a gritar. Eu fui com a minha tia levou embora. Aí eu convidei a minha tia agora, no ano passado, ou retrasado, quando passou ET aí no Capitólio, eu disse, não... Tu conseguiu ficar 10 minutos, né? Eu disse, vamos acabar o que a gente não conseguiu lá em 82, 83. Então é isso, assim, eu acho que tem alguns diálogos que me incomodam nesse sentido, assim, de parecer chapa branca e de não soarem reais. Eu comentei com o Márcio na saída do cinema que me lembrou um pouco, mas o Márcio não tava naquela sessão. Acho que a Mari tava junto, né? Quando a gente foi ver no final do ano aquele filme da Whitney Houston. Foi esse ano, né? Não, esse eu não vi. Que é o I Wanna Dance With Somebody, né? Mas que, enfim, que é conhecido como o filme da Whitney Houston. E lá pelas tantas, a Whitney Houston tá lá com todos os problemas de drogas e tudo mais. E ela deita no colo da filha e a filha diz assim, mamãe, eu tenho tanto orgulho de você. E aí tu olha assim, cara, essa criança nunca disse essa frase. Ou pelo menos não nesse contexto, assim. E eu acho que esse filme tem muito disso, assim. Tem várias frases que eu duvido que elas tenham sido daquele jeito, naquele contexto, assim. Mas aí eu até entendo um pouco nesse caso do filme, porque tipo, ele é um filme para pegar também essa pessoal que vê os Trapalhões, mas que também consome esses conteúdos de humor que a gente vê na televisão hoje, especialmente TV a cabo, né? TV aberta menos, assim. Então eu acho que ele tem esse apelo, assim, de tu ter que usar algumas soluções meio prontas, assim, para pegar um número maior de pessoas, para tentar seduzir um pouco mais de gente. Eu acho que sim, eu acho que o diálogo em si eu acho ruim. Tipo, não o roteiro. O roteiro eu até acho correto, assim, acho difícil fugir numa cinebiografia de 2 horas, é difícil tu condensar toda uma carreira ali. Eu acho compreensível. Mas os diálogos em si, eu acho que tem alguns que para mim deixa a desejar um pouco. Assim. Uma outra coisa que eu gostei bastante, assim, o Carlos é o tira ruim, eu sou o tira bom hoje. E que eu gostei foi a questão da caracterização do ambiente em qual o Mussum vivia, assim, tanto na favela como quando ele sai dali e vai para os clubes de tocar pagode, entendeu? Tipo, tudo aquilo ali, embora não seja uma super produção, não é aquela coisa assim, com milhares de extras e tal, a gente sabe que é um filme brasileiro que não deve ter um orçamento tão grande, mas, tipo, funciona pra mim, assim, tanto dele quando pequeno, daí depois quando ele fica um pouco maior, assim, tu consegue sentir o ambiente em que o Mussum circulava ali,
as pessoas com as quais ele convivia, as influências que ele teve, por que ele gostava de tais coisas e não outras, assim. Eu acho que o filme consegue te passar um pouco isso, assim, tanto com o cenário quanto com os personagens, assim. Eu acho que tu te insere ali um pouco na vida do Mussum, ali, tentar entender como é que era, que funcionava aquele personagem, as escolhas que ele tinha pela frente e tal. Eu não falei aqui, né, do diretor. O diretor é o Silvio Guindani, que galera, acho que é o filme de estreia dele, mas que é um cara, é um ator que já é bem conhecido. Ele tá numa série que tá no Globoplay, que é aquela Divisão, e ele fez também cara, uma série que volta e meia a gente fala aqui, que tem gente que adora. Eu gostei até chegar no final. Bom Dia, Verônica. Ele tá no Bom Dia, Verônica, ele tá na Divisão, tá no Impuros, que é outra série que tem uma galera que gosta bastante aí também. Então, só para situar quem é o diretor. Vamos discutir um pouquinho os Trapalhões. Começar com uma pergunta que eu já sei a resposta, mas só pra gente iniciar a discussão, assim. Trapalhões passaria hoje em dia? Pois então, deu algumas piadas que obviamente que não, né? Porque tinha muita piada com cunho racista, né? Que até o Mussum era vítima das piadas, né? Tinha muitas piadas meio homofóbicas, né? Porque afinal de contas eram os anos 80, os anos 70, então existia de mulher, todas essas coisas assim, que hoje vai causar estranheza. E o filme toca nisso num momento ali em que o Mussum diz que... A gente vai dar os spoilers até de detalhes. É vida real. Em que ele diz que não gostaria... Tinha uma cena, que eu acho que é quando ele faz a Gabriela, se eu não me engano. É um sketch meio famoso dos Trapalhões, assim. E ele não queria fazer aquela cena, porque já estava cansado de se vestir de mulher e tal. E daí o Dedé e o Zacarias tentam convencer ele a fazer. Assim. Então tinha esses problemas. Assim. Mas o resto do humor eu acho que passaria. Assim. Até porque era um humor meio infantil, né? Porque ele pegava... todas as faixas etárias, tinha muito aquele humor físico, assim, deles darem cambalhotas, quebrarem uma coisa uma no outro, jogar balde d'água, tipo aquela coisa meio até circense em alguns momentos, e isso pegava as crianças que adoravam os Trapalhões, pegavam os pais das crianças, né, e conseguia fazer todo mundo parar para assistir. Então eu acho que por esse lado, eu acho que sim, sabe? E era um humor um pouco diferente do humor dos outros programas humorísticos da época, tipo Pega a Praça é Nossa, o próprio Chico Anísio, o Jô Soares, que eram humores que... Humores é ótimo, né? Mas eram programas que tinham... Era para adulto. Não, era para adulto, mas eram quadros fixos. Então tinha aquele personagem do Jô Soares, do Chico Anísio, que tu sabia exatamente os bordões que ele ia dizer, Sim. o que ele ia fazer, quem é que ia entrar, quem é que ia servir de escada para ele e tal. Nos Trapalhões, não. Eram todos... sketches, né? Todos sketches originais, assim, diferentes e tal. Algumas se repetiam em algumas coisas, mas, assim, não era sempre o mesmo personagem. Assim. Embora tivessem personagens, tipo, do Quartel, aqueles personagens meio fixos, assim, mas as histórias variavam. Sargento Pincel. Pincel. Tem o Sargento Pincel no filme. O Grande Otelo chegou a trabalhar em algum momento nos Trapalhões? Não, foi o outro do Nojento, aquele. Como é que era o... Tchau Macalé. Tchau Macalé. Nojento. Então, acho que por isso dava essa diversidade um pouco maior para os Trapalhões. Talvez eu tivesse que ter um outro tipo de humor mais diferente do que era nos anos 80, mas não vejo como não funcionar. O que pegaria muito mais do que a forma do programa é a forma como as pessoas consomem conteúdo hoje, para mim. Que é assim, tipo, antigamente as pessoas chegavam às 7 horas, todo mundo parava e ia ver os Trapalhões. Hoje não existe isso para programa nenhum, né? Cada um tá vendo uma coisa. Tem um no tablet, outro no celular, tem um tá vendo streaming, sabe? Um tá vendo jogo de futebol numa outra tela. Então, dificilmente tu vai conseguir reunir todo mundo. É uma coisa meio rara, assim. O público ficou menos ingênuo também, né? Mas eu acho que meio que dispersa a atenção. E hoje eles teriam que concorrer com milhares de outras coisas, né? Uma outra coisa agora, Márcio, que tu falou, que eu me lembrei do filme... Lembrei não, talvez eu só tenha percebido agora. Que tu falou ali que ele foi levado a ser ator, né? E o filme realmente faz isso, né? O Mussum tá nos originais do samba e ele é convidado a ser ator pelo Chico Anísio, né? Não, pelo Chico Anísio não. Ele tá num quadro lá e ele tem que fazer junto com o Grande Otelo e aí ele dá certo e tal. Enfim, mas ele é quase que recrutado ali no momento, né? Ele não toma a iniciativa de ser ator. Depois ele não toma a iniciativa de ir para os Trapalhões. Depois ele é
demitido, por assim dizer, dos originais do samba. E me faz pensar que o filme te dá a impressão de que o Mussum não tem... Não é que ele não tem o controle da vida dele, mas ele não tem um papel decisivo em nenhuma, com perdão da redundância, com nenhuma das decisões, das grandes decisões da vida dele, né? É como se ele tivesse um papel passivo em todas elas. Tipo, o grande passo ali foi de sair da música para ser ator. Não foi ele que decidiu. O grande passo de sair de um programa para ir para outro, que virou um fenômeno cultural brasileiro, não foi ele que decidiu. E depois o grande passo para se fixar só como ator, né, e parar com essa vida dupla, também não foi ele que decidiu. E eu também entro ali um pouco na questão dos Trapalhões, que eles dão uma discutida ali, se eles vão abandonar o Didi ou não. Ele e o Zacarias tentam dar uma contemporizada ali com o Dedé e tal. Corta a cena, não volta com nenhuma resolução, só simplesmente diz que em algum momento eles voltaram. Não te parece que o filme faz o Mussum um cara com pouco controle, assim, e na vida real não deve ter sido assim? Pois é, não sei. A paixão dele pelo samba, por exemplo, eu acho que em alguns momentos sim, mas eu acho que um tanto pelo cenário da época, não tinha tanto espaço, né, para negros na televisão brasileira, nos anos 60, 70, 80, tipo, era um espaço bem pequeno. Alguns poucos conseguiram romper essas barreiras, e o Mussum foi uma dessas, mas tipo, era difícil até para um cara que não era ator conseguir esse espaço, por isso que eu acho que foram percebendo essas características nele e chamando ele para os quadros. Mas eu acho que a grande decisão dele foi de tentar seguir o rumo da música. A mãe dele não queria que ele fosse músico, né? Queria que ele estudasse, fosse advogado, médico, e ele fugia de noite de casa para poder tocar nos bares e tal. Que também ele ganha autorização do sargento lá. Tá, mas isso num lance, né? Que é numa gravação, num show que ele tem que fazer, mas no resto ele esperava todo mundo dormir. Lembrei outra. Quando ele sair de casa. Quando ele tá eles estão em Acapulco, né? E aí ele quer voltar. Mas aí a pressão... Aí não era só ele. E aí, não, eu sei, mas é mais um momento ali em que ele queria fazer outra coisa, mas aí, né? Quantas vezes a gente quer fazer algumas coisas, as circunstâncias não permitem. Eu acho que... eu entendo onde tu quer chegar, que o filme mostra em que ele é levado a várias coisas. Tira a responsabilidade dele de todas as decisões. Mas eu acho que a principal decisão, que é a decisão da música, que era o que ele era apaixonado, ele perseguiu. Ele se esforçava, trabalhava durante o dia, ia tocar durante a noite, tentava jogar e contemporizar com as diversas coisas que ele tinha que fazer. Eu tenho tal coisa, eu tenho que tocar aqui, depois ir para lá. Né? Tem que sair rápido no meio de tal lugar para conseguir tocar. Tem que pedir para o sargento lá para conseguir autorização, porque ele estava no exército, né? Não é assim para ser liberado. Sim. Ele trabalhava na aeronáutica ali, e para ser liberado de uma das Forças Armadas também não é, né? O fim de semana eu tenho compromisso, né? Tem que pegar a autorização de alguém. Não é que hoje em dia que tu rouba a metralhadora e fica por isso, né? No caso ali, a sorte dele é que o capitão dele, ele era capitão, acho, né? Gostava de samba, né? Gostava de samba e pediu ingresso para ele e liberou. Disse, não, eu sei, eu vou lá te ver, assim. Mas é isso, assim, eu acho que ele tem algumas, ele tem sim algumas... como é que eu vou dizer, autonomias ali, ele toma algumas decisões, ele rompe algumas barreiras ali e tal, e talvez o que ele tenha sido mais levado para um lado ou para o outro, acho que tenha sido na questão da bebida, né, que daí não é tocado, e na questão dos Trapalhões mesmo ali, que o grande antagonista do Didi nos Trapalhões, pelo menos pelas informações meio incompletas que eu tenho, não sou um grande conhecedor de Trapalhões assim, mas era o Dedé, né? O Dedé que era o cara que sempre lutava ou queria aparecer mais, até porque era o galã do quarteto e tal. O Dedé, ele era... Acho que é meio padrão todo mundo achar que ele era o menos engraçado dos quatro. Mas talvez uma cinebiografia do Dedé seja mais interessante de todas elas, né? Porque daí provavelmente tu vai ter bem esses rixas com o Didi, né? Desde a carreira... Como cara do circo. Foi ele que levou o Mussum, é um cara né? que circula mais, e mesmo depois dos Trapalhões, né? Ele tem, acho que, cara,
Eu veria um filme sobre o Dedé. Eu veria um filme sobre qualquer um dos 4 ali, no do Zacarias também, que era um... O do Didi em algum momento vai chegar, né? Só que o do Didi vai ser chapa branca, né? Mais chapa branca do que esse aí, né? O Didi vai ser um documentário no Globoplay, né? Vai ser aqueles documentários, né, estilo Roberto Carlos, assim, né? Não pode falar mal, se falar mal, a família ou o próprio Didi vai lá e... Quem vai falar mal do Didi? O Didi subiu no braço do Cristo Redentor. Exatamente. Didi é o cara que cuida das criancinhas, né? Criança Esperança. Vamos dar notinhas ou tu quer mais algum comentário? Não, eu acho que no geral é isso. Podemos dar os nossos trapalhõezinhos. Então, quantos trapalhõezinhos tu dá pra... Cara, faz tanto tempo que eu botei essa nota no Letterboxd que eu não me lembro. Já vi alguns outros filmes que a gente viu esse filme faz 1 ou 2 semanas faz atrás, umas né? 2 semanas. Agradecer a Espaço Vídeo. Espaço Z. Pelo Espaço Z. Eu sempre com o Espaço Vídeo era locadora, né? Era locadora. Saudosas locadoras. Eu dei 3 estrelinhas, 3 trapalhõezinhos. Esse é o plot twist do C-Pop, porque eu fui o tirar mal o tempo todo e aí eu dei 13,5. E o Márcio que falou bem, o tempo todo deu 3, cara. Mas é assim, C-Pop é isso aí, cara. É isso aí. Bom, coerência pra quê? Vamos lá, cada um, o parâmetro, são parâmetros individuais, não é um parâmetro do programa. Mas enfim, quem nos acompanha sabe quais são os nossos parâmetros individuais. Trilha das dicas, vamos lá. Márcio Gomes, diz aí. Ainda bem que o pessoal optou para dar uma trilha temática, uma dica temática no programa anterior, senão eu teria perdido minha dica da semana. A minha dica é um filme brasileiro também, só que em outra vertente, que é esse do Mussum é mais drama, tem alguns momentos de humor e tal. Eu vou dar uma dica de um filme de terror que está na Netflix, ele é de 2017, se chama O Animal Cordial. Como eu vi alguém comentar aí em algum Letterboxd ou algum comentário de internet, aí o Animal Cordial é o filme que correu pro menu poder andar. Assim. Ele se passa todo num restaurante, né, onde o restaurante ele é comandado pelo um personagem interpretado pelo Murilo Benício, e ele está com alguns problemas lá com os quadros de funcionários que querem sair, acaba chegando cliente em cima da hora, os caras acabam ficando presos e tal, querem renegociar algumas noções ali de como funciona a questão do restaurante, do sistema de trabalho deles. E nessa noite específica, o filme todo se passa numa noite, entra 2 assaltantes lá e resolve fazer a galera de refém. E daí a história dá uma virada, que eu não vou dizer qual é para não estragar o spoiler, embora seja o filme de 2017, acho que muita gente não viu, então não vou estragar a experiência de ninguém. E daí o filme fica extremamente violento, tenso e bastante perturbador em alguns momentos. Assim. As atuações são ótimas, de praticamente todos os atores. Acho que o mais famoso ali é o Murilo Benício e a Camila Morgado. Mas tem também o Hernani Moraes, Irandir Santos, que está muito bem no papel do cozinheiro. E o filme ele é o primeiro filme dirigido pela diretora, a Gabriela Amaral de Almeida. Então, e tem essa coisa dos personagens, esse olhar feminino também no meio de toda essa violência. Assim. Então, vale a pena. O filme eu até gostaria de ter visto antes para poder ter dado de dica nos programas de Halloween, mas como a gente está gravando no dia do Halloween, aqui, dia 31 de outubro, fica a dica aí do Animal Cordial para vocês verem agora ou no próximo Halloween. Ele está na Netflix. Se daqui a um ano ele continuar. Se ele continuar na Netflix. Na dúvida, tente ver o quanto antes. Assim. Se ele não tiver na Netflix, você vai para outro lugar. Bom, eu vou dar uma dica também da Netflix, que é uma série... Eu geralmente espero as séries acabar para dar a dica, mas dessa vez já deu para ver que o padrão é aquele ali e posso indicar sem medo de errar. É uma série que eu vi alguns comentários no Twitter de que ela estava sendo bastante elogiada. Ela ganhou premiações no seu país de origem, que é uma série argentina que está na Netflix, uma série de comédia. São 8 episódios, 8 ou 10 episódios, mas é tudo curtinho, meia horinha, que se chama Divisão Palermo. É sobre a história do centroavante do Boca? Não, é o histórico centroavante do Boca que errou 3 pênaltis no mesmo jogo, né?
Mas aí não era pelo Boca, né? Era pela Argentina, eu acho, né? Que foi contra a Colômbia. Foi contra a Colômbia. Fez gol no Grêmio naquela final? Fez, se eu não me engano, fez né? um dos gols aqui. Aqui foi o Riquelme. Aqui foi o Riquelme, os dois. Lá eu não lembro se foi. Ele foi o contra do Patrício, foi o Palácios e o Riquelme, então ele não fez. O primeiro não foi dele lá? Não, foi do Palácios. Então ele tá impedido e chuta a bola cruzada, né? É verdade. Bom, fechando o nosso... Fechando o momento nosso esporte. CP Futebol Clube. Enfim... Não tem nada a ver com a dica do Carlos, é completamente desvirtuada a história. É uma série em que o personagem principal é um loser e ele acaba caindo na Guarda Urbana de Buenos Aires, que é uma divisão da polícia que eles não têm poder de polícia. É muito, a grosso modo, é como se fosse uma guarda municipal, só que muito abaixo ainda. Porque eles não têm poder de polícia e, na verdade, é um grupo que eles estão organizando para tentar melhorar a imagem da polícia. Então, eles trabalham só com minorias. Ele não é politicamente correto, muito pelo contrário. Então, além desse personagem principal, que a minoria dele é ser judeu no filme, e aí os outros guardas dessa guarda urbana tem um anão, tem um cego, tem um senhor idoso e tem uma cadeirante. E essa é a guarda urbana de... Inclusive tem uma cena que eles estão fazendo as fotos de divulgação e... Cara, é muito politicamente incorreto essa série. E aí eles estão fazendo as fotos do cartaz e o cara que está fazendo as fotos diz assim, não, eles pediram pra gente reforçar nas minorias. E aí eles pegam no Photoshop e diminuem o anão. E o anão olha e diz assim, me encurtaram? E assim, tem que ver em espanhol, assim, porque xingamento em espanhol é muito melhor. É sempre muito melhor. Onde é que ela tá mesmo? Netflix. Essa é uma barbadinha, cara. 20 minutinhos cada episódio, divisão Palermo. Então, essa é a minha dica da semana. Certo? No mais, era isso. Obrigados. A gente volta semanas que vem. Tchau.